Salmo 136, versículo 1, é um versículo que tem pautado a minha vida nesses momentos de louvor. E ele diz que louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então, a informação importante desse texto que a gente tira é: o Senhor é bom o tempo todo. Amém? A gente pode declarar isso essa noite? O Senhor é bom, todos juntos. O Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom. Às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, a gente passa por tribulações, mas durante todo esse período o Senhor continua sendo bom, porque Ele nos dá vida, porque Ele nos dá o fôlego e Ele tem a nossa vida totalmente dentro das mãos dEle. Então Ele continua sendo bom o tempo todo. Amém? A gente vai aprender uma música nova aqui que fala essa verdade, que Deus é bom. Então eu vou pedir para o Jonatas ir colocando ela aí no telão. Ela tem algumas estrofes e tem o refrão. Então vamos lá, é virar aqui para acompanhar com vocês. Ela é bem facinho de acompanhar o ritmo, então a gente vai tentar aprender ela hoje. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, Aí a gente vai para a segunda parte. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, tu és bom. Mais ou menos isso. Fácil, né? De a gente acompanhar. Então, mesmo fazendo muito calor ou muito frio, Deus continua sendo bom. Amém? Vamos tentar cantar. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja meu
e às vezes nós olhamos para o lado e nós vemos que essas coisas não estão legais, elas não estão boas, mas Senhor, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo bom, Deus. Pai, nós amamos o Senhor porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor pensou em cada um de nós aqui, o Senhor trouxe cada um de nós à existência, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor criou a natureza, o céu, a terra, porque o Senhor é bom. Pai, nós te adoramos, Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho na cruz, que morreu no nosso lugar, Pai. E por isso o Senhor é um Deus bom, que sacrifica o próprio Filho em nosso favor, Deus. Pai, nós te adoramos, Jesus. Amém. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Senhor, nós queremos construir a nossa vida no Senhor, Deus. Jesus, faz essa construção, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, leva as nossas vidas para diante do Senhor, Pai, para que elas sejam edificadas por Ti, Deus. Pai, nós queremos ter realmente o nosso fundamento no Senhor Jesus Cristo, Pai. Cada um de nós aqui, Deus, nesta noite, nós declaramos isso, Pai. Queremos construir a nossa vida no Senhor, não em outro lugar, Deus. Pai, não em outra ideologia, ou outro pensamento, a não ser, Pai, a Tua verdade, que é a Tua palavra, Deus. Nós queremos edificar a nossa vida na Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho, Pai, faz essa verdade em nós, que não seja só uma música, Deus, mas que seja algo que realmente seja ação do Senhor nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Podemos nos assentar. O Wagner vai vir para cá já. Estenda suas mãos, nós vamos abençoar o nosso pastor, nosso presbítero, né? Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite e te louvamos porque nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, Senhor. É com alegria, com gratidão que nós nos reunimos, porque sabemos que nós chegamos até aqui por causa da tua misericórdia, da tua graça, desse amor, Senhor, que mudou as nossas vidas e que nos trouxe, Senhor, com vida, Senhor, e com esperança, Pai. Nós abençoamos a vida do Wagner nesta noite, Senhor. Nós abençoamos ele com o amor que o Senhor Jesus derramou em nossos corações, pelo Teu Espírito, Senhor. E que a sua boca se abra, Senhor, e dele, Senhor, fluam rios de água viva nesse lugar, Senhor. Nós também abençoamos ele, a sua saúde, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Nós pedimos a Ti que o Teu poder esteja revestindo ele, Senhor, sarando, Senhor, qualquer enfermidade, trazendo paz, trazendo vida, trazendo revelações, trazendo um tempo novo para a sua vida, Pai. Nós abençoamos e cobrimos a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
tem uma missão difícil hoje. Obrigado. Ele trouxe até água para mim, porque ele já pleiteou em casa. E aqui, a hora que eu cheguei, ele falou, tem que ser no máximo em 20 minutos, para dar mais tempo da gente brincar com as crianças. Então, vocês entenderam, né? E depois tem um outro aspecto que hoje é um dia extremamente especial, porque nós finalmente vamos conhecer a moça do Wellington, né? Então, ele a trouxe até nós. Uhul! Vocês viram? Eu nunca vi um mover tão grande, né? No dia que eles anunciaram no Facebook, eu sei que tinha mais de 350 likes e não sei o que e tal. O Neymar estava preocupado que ele já ia perder a prioridade e tal. O Wellington me passou. Certo? Então, depois todo mundo vai ter o privilégio de conhecer você, tá bom? João, capítulo 4. Eu não sei se eu estou com muita blusa, mas eu estou começando a ficar com calor. Vocês não estão também? Aquecidos, assim? Amém. Capítulo 4 do Evangelho de João, versos 31 até o 34. Diz assim, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Esse texto fala de comida, né? Não sei se todo mundo já comeu, tal, está todo mundo na expectativa de sair daqui, correr lá no Bel, comprar aquelas deliciosas esfirras que ele faz. Ou seja, todo mundo já comeu esfirra do Bel? Oxe, é muito bom, né? Aí. E Jesus está falando aqui de uma comida que era o que o impulsionava, né? Jesus fala daquilo que o movia. Comida, quando a gente fala de comida, a gente fala, eu tenho assim comigo dois aspectos que são separados, mas se entrelaçam. Que come-se porque é natural, né? Hoje o Felipe ligou para a gente em casa uma altura, a gente está pensando em fazer ovo e alface, né? Aí ele falou, tem uma feijoada aqui, quer que eu leve, né? Né? Eu já tinha colhido sangue para fazer exame, né? Então posso comer. Não tem, o médico não vai me pegar. Mas ela fala disso, fala da alimentação, que todos nós precisamos, ela fala também de um aspecto de prazer, não é? De comer a esfirra do Bel, de comer a feijoada, e cada um tem aí o seu... a Márcia, por exemplo, é chegada num peixe frito. Né? Tá bom. Mas... eu entendo assim que eles se entrelaçam, porque Deus nos fez assim, e também nos fez alimentos tremendos, né? Fez também alguns que são difíceis de digerir, mas são coisas necessárias que nós precisamos e elas nos levam, é a manutenção da vida sobre a terra, né? A terra tem produzido alimentos
para mais de 7 bilhões de pessoas nos nossos dias. Pode ser que a distribuição não esteja muito boa, né? Tem alguns comendo demais, outros comem de menos, tal. Mas aí um problema que o pecado que entrou na humanidade e tal. Mas o homem precisa se alimentar. Jesus também se alimentava. E em vários momentos você vai encontrar Jesus comendo junto com os discípulos e coisas assim. Mas essa não é a minha ênfase. A ênfase é que ele disse que ele tinha uma outra comida, uma comida diferente, que os discípulos ainda não estavam enxergando, né? E ele diz que o que o impulsionava era fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, a realização da obra de Deus, que Jesus recebeu a incumbência de fazer, né, de cumprir, no seu tempo aqui na Terra, era aquilo que o consumia, aquilo que enchia o seu coração, naquilo que ele estava envolvido, né, e aquilo que o alimentava no seu dia a dia. Então, esse aspecto desse tipo, desse alimento que nos impulsiona, é disso que eu queria fazer uns comentários aqui, porque nós somos, aqui na Terra, a ferramenta de Deus, né? A igreja é a ferramenta. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai encontrar um texto falando da vontade de Deus. O verso 3 e 4 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você for lá na sua Bíblia online e tal, e digitar a palavra vontade lá, vai aparecer uma batelada de textos falando da tal vontade. E muitos deles falam especificamente da vontade de Deus. Eu fiz aqui, né, na Bíblia aqui, ele fala em 1 Tessalonicenses, fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em Mateus 6, fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E aí você vai seguir e vai ver todo o texto apontando para essa questão da vontade. Então, Jesus se alimentava de realizar a vontade de Deus, do seu Pai, né? A vontade, aquela missão que ele recebeu aqui na Terra, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, somos a ferramenta que ele disponibiliza hoje, que ele dispõe nas mãos hoje, para dar continuidade em completar, estabelecer a vontade de Deus. Eu citei esse texto aqui de Timóteo, na minha cabeça, pelo menos, parece que todas as outras vontades que se expressam dentro desse daqui, que é que todos os homens sejam salvos. Deus não criou, não dá vida para as pessoas na expectativa de que o inimigo vai levá-la nos últimos dias. Qualquer pai e mãe de bom senso, temente a Deus, diz assim, eu não criei filho para alimentar o inferno. A gente tem essa expectativa no coração, e eu creio que Deus é muito maior a expectativa dele, né? De que todos sejam salvos. E todo esse tempo, o tempo chamado da graça, a vinda de Cristo, a concretização da obra, a morte, a ressurreição, e a expectativa da volta dele, que parece que se aproxima cada dia mais, tudo isso faz parte disso que o Senhor criou para que os homens conheçam a vontade de Deus, se dobrem à vontade de Deus e sejam salvos.
E nós, como igreja do Senhor Jesus, carregamos essa, eu creio que nós carregamos essa missão, né? Outro dia, o Isaac falou da urgência, da necessidade, ele estabeleceu todos os fundamentos, né, toda a base bíblica da importância de viver, de congregar. Quando a gente lê lá em Hebreus que não deixe de congregar, não fala só de reunião, fala de reunião, mas fala de estar em Cristo junto com outros, né? E é um negócio mais completo. Uma reunião dessa faz parte disso, importantíssima. Mas o congregar é algo mais abrangente. Além disso, também tem o conviver, viver igreja na sua própria casa, na sua família, no ambiente onde você convive. Então, se nós, Igreja de Cristo, abrirmos mão disso, por seja lá o que for, não vamos estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a gente seja igreja, e através da sua igreja ele vai alcançar todos os homens que ele quer que sejam salvos. Então somos essa ferramenta na mão dele, precisamos estar juntos, precisamos ombrear uns com os outros, precisamos superar as dificuldades que existem de convivência, né, que é natural entre pessoas diferentes, de temperamentos, de conhecimentos e de um monte de diferenças que a gente tem um do outro, e se a gente não enxergar em Cristo, né, a nossa missão, e juntos nós pudermos cumprir isso, nós não vamos estar nesse lugar aí que é sendo a vontade. Mas eu não quero bater nessa tecla por esse ângulo, né? Eu quero pensar aqui que Jesus tinha um algo a mais, que era fazer a vontade de Deus, e isso consumiu o seu coração, né? Quando a gente olha para o Velho Testamento, Deus tinha estabelecido um alvo, né, em Israel, que Israel fosse uma nação sacerdotal, e através da fidelidade deles e do trabalho deles, eles contaminariam as demais nações. Isso sempre foi do plano de Deus, que todos os homens fossem salvos, e que todos os homens fossem salvos através de Israel. E aí ele completa isso, né? Quando Israel como nação falha, ele completa isso em Jesus. Aí sim, não há mais possibilidade de falha, porque o Senhor Jesus é perfeito, é completo, não tem possibilidade de erro. Então, no Velho Testamento haviam as leis, as diretrizes, a vida como deveriam ser vivida, e os homens tornaram aquilo um monte de regras e leis sem vivenciar a essência daquelas regras e leis. Então, quando Jesus chega, ele confronta aqueles homens que eram os donos, né, que estavam ensinando o povo, estavam à frente do povo, né, os sacerdotes, levitas, todos os homens que detinham o controle da religião naquele momento, que eles perderam a essência, né? E quando Jesus vem, ele restabelece isso. E agora ele evidencia de uma forma tal que não é uma questão de se respeitar regras, né? Porque aqui no verso 4, ele diz que desejam que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é a verdade.
Então, conhecer a Cristo é o desejo de Deus para todos os homens que forem salvos. Então, receber o caráter de Cristo, Cristo ser formado em nós, é o objetivo de Deus através da nossa vida como igreja. Então, Ele quer formar isso nas nossas vidas. E isso Ele não faz mais através de obediência a regras, mas de obediência à palavra, a essência da palavra. E Ele manifesta essa palavra com graça, com amor. Aquilo que ficou pesado no Velho Testamento, porque eles perderam, eles não compreenderam exatamente o que a palavra ensinava. Agora Jesus vem e se manifesta. E Jesus é a palavra de Deus manifesta. E Ele quer que nós nos entreguemos a isso e a palavra seja formada em nós. Tomemos da palavra, vivamos a palavra. E isso não é mais um ambiente de pressão, de regras, de obediência, de chicotes ou coisas assim, mas um mover de amor, de graça, de perdão, mas de obediência. Então já não é uma obediência dolorida, forçada, mas é uma obediência num ambiente diferente, gostoso, sadio, onde Jesus, ao manifestar-se, aquela palavra que não se entendia no Velho Testamento, pôde se olhar e observar. Jesus fala que para conhecer o Pai é só olhar para Ele. Então, o Pai quer vivenciar a sua palavra em nós, na vida da igreja. E eu penso que isso, eu citei no início, que a gente estava falando da comida. Ela tem um aspecto de alimentação, mas também de prazer. A palavra essa palavra já não só nos alimenta, mas também gera prazer. E eu estava assim, estava olhando vários textos, eu quero passar para vocês. Eu tenho mais 5 minutos só pelo Igor, não? Senão já viu, já vai ter encrenca em casa. Mas alguns exemplos de homens de Deus que usufruíram disso, que pegaram essa palavra e esse negócio não foi mais pesado. Apesar de pandemia, apesar de mortes, apesar de desgraças, apesar de toda essa situação, existe prazer em viver a palavra de Deus. Existe. Paulo escreve assim, acho que em Filipenses, alegrai-vos. E quando todo mundo que estuda esse alegrai-vos, vem com um negócio, será que ele quer dizer com isso? Não entendo muito bem, essa história de alegrai-vos, Mas existe isso, a palavra de Deus diz, e ela é verdade. Nós não podemos pensar que toda essa manifestação da sociedade, esse jeito conturbado, as desgraças todas que nos rodeiam, sejam a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. Tudo isso que a gente está enxergando são mentiras, são sofismas, são coisas que o inimigo tem lançado através da sociedade, querendo nos distanciar e que a gente perca a essência. Essa parte boa, essa parte gostosa, que é viver o Evangelho do Senhor Jesus. Então, vou citar alguns textos aqui para vocês. Filipenses, capítulo 3, tem um exemplo de Paulo. Ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo. Então, o nosso irmão Paulo conheceu essas coisas todas que nós estamos observando e disse assim: olha, gente, a alegria, né? A gente vive num mundo, se formos pensar no homem natural, homem no meio da sociedade, você vai lá, você pode começar a estudar sobre motivação, né? Eu achei um lugar que um psicólogo aí, ele diz assim, que os fundamentos da motivação, ele chama, está em afiliação, poder e conquista, né? Todas as demais coisas estariam fundamentadas em cima disso. Então, o homem natural vive baseado nessas coisas. Afiliação é sentido de pertencimento. Poder é ter uma evidência, fazer parte de alguma coisa onde ele tem algum, não sei como é que chama, ele é observado, ele é útil naquele lugar. E conquista são coisas pelas quais o indivíduo luta. Então, se a gente trabalhar com a motivação do mundo, do homem, segundo a sociedade, segundo o mundo, nós vamos perceber essas coisas aí. E aí, quando a gente anda nesse caminho, a gente não consegue enxergar o que Paulo está dizendo aqui, porque ele está falando disso num outro lugar. Ele está falando disso na vida do reino. Ele descobriu que o reino não é aqui do chão. Jesus falou: olha, o meu reino não é daqui. Se vocês vêm a mim querendo ficar famoso, querendo ganhar muito dinheiro, né, vida mansa, tal, olha, essas coisas não dão satisfação na vida do reino. Essas coisas, às vezes sim, às vezes não, mas aquilo que é superior a isso, Paulo diz assim: considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele almejava isso, ele buscava isso. Mais para frente nesse texto ele vai dizer assim: não que eu já tenha recebido, mas obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus conquistou a Paulo e conquistou a cada um de nós com esse objetivo, de nós conquistarmos e sermos tomados pela palavra e ela produzir dentro de nós algo superior, um estilo de vida onde há um prazer inominável. Não dá para enxergar, é aquela coisa que chega no sujeito, tá difícil, né? Morreu parente, banco está lá na porta e tal, mas ele está em paz. Quando Jesus falou: a minha paz vos dou. Então, se a gente busca o prazer deste mundo, nós não vamos vivenciar algo infinitamente melhor. Tanto que Paulo fala aqui: eu perdi tudo, larguei mão, não me interesso por todas essas coisas para ganhar a Cristo. O apóstolo João, testemunho de João na sua terceira carta. Na terceira epístola de João, verso 4, ele fala assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Um grande desafio para nós como igreja é conhecer esse aspecto do servir. João trabalhou, né? Quando ele fala isso aqui, ele não pensa em... Ele está num ambiente de perseguição. A igreja, naquele momento, passava por terríveis perseguições. Muitos eram mortos, sacrificados, havia um terror, né? E andar na verdade, andar em Cristo naquele tempo dava morte. E João
se manifesta assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A satisfação dele, o prazer dele, a alegria, aquilo que enchia o coração dele, era que ele tinha trabalhado com seus discípulos, e esses enfrentaram a própria morte para andar na verdade. Nós vivemos dias que vão começar a ser perigosos andar na verdade, né? Parece que, acho que essa próxima segunda-feira, o pastor Jorge Linhares, lá da Igreja Batista, lá de Belo Horizonte, vai ter que defender lá no Ministério Público de Minas, chamou, né, porque a escola, tem uma escola confessional ligada à igreja, da qual ele é o pastor, o presidente e tal, e que fez um vídeo, né, para as crianças, porque houve uma empresa aí satânica aí que fez umas propagandas de gênero, uns negócios e tal, e eles fizeram uma propaganda, um vídeo para ensinar as crianças da igreja que Deus fez homem e mulher. E por causa disso ele está sendo chamado, porque ele diz que é discurso de ódio, homofobia, escambau. Satanás está chamando o pastor Jorge Linhares lá para se defender na segunda-feira perante as leis que Satanás está enfiando na sociedade. E falar isso com gravação em YouTube é complicado, né? Mas coisas de Satanás, né? Nada... As questões não são nem as pessoas que têm as práticas. O problema é como Satanás está trabalhando para impedir que o evangelho seja pregado. Então, essa é a grande questão. Dias complicados. João passou por isso, né? Está chegando tempos em que a igreja também vai passar. O apóstolo Pedro, em Atos 5, Igor, já foi. No verso 41 diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, se vocês lerem o texto todo, vão ver que Pedro e João foram presos e questionados sobre o que eles estavam pregando e tal, e que o Sinédrio deu uma ordem para eles: não preguem, proibido pregar e tal, e senão é isso e aquilo. E quando eles saem de lá, eles saem alegres, felizes, porque foram considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Então isso trouxe um prazer a eles, uma alegria, algo que para a maior parte dos cristãos, melhor a gente não questionar essas coisas, melhor deixar. E existe, inclusive, um bom grupo de cristãos que já estão até aderindo às tais das pautas progressistas para se darem bem, para ficarem de bonitinho e falarem aquilo que o povo gosta de ouvir. Então, nós estamos passando por isso. Pedro passou. E eu terminar aqui com Davi. Segundo Samuel, ia falar de um texto de Isaías também, mas aqui que Davi, se você pegar os livros de Salmos, você vai encontrar centenas de citações dessa alegria que havia, que estava que estava dentro do coração dele, porque ele servia a Deus. Então, segundo Samuel, capítulo 6, do verso 13 até o 15, diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados.
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então, essa é uma cena fantástica do momento em que Davi introduz a arca, né, traz a arca da presença de Deus para o meio da congregação, para o lugar onde ele tinha preparado para isso. Porque a arca tinha se perdido, ficou longe e tal, então você pode ler também, você vai ver que houve um momento em que ele vai tentar trazer a arca em cima de carro de bois, e aí morre o moço lá, porque botou a mão na arca. Então, todo um clima, mas esse é um momento que ele entendeu como trazer a arca no ombro dos sacerdotes e tal, e ele vai dançando, pulando de alegria e tal, porque a presença de Deus ele estava conduzindo, trazendo a presença de Deus para o meio do povo. Eu creio que há razões demais para a gente encontrar esse lugar de alegria. O nosso chamado como igreja é para viver alegria. Alegrai-vos. Mas com certeza não depende das situações externas. É algo que vem lá de dentro, é um mover de Deus, é algo sobrenatural, por causa da presença dele nas nossas vidas. E nós não podemos perder esse foco. Nós, como igreja, temos um privilégio violento, porque estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Todo-Poderoso e que é o vencedor, Temos garantida a vida eterna na presença dele, e vitória, e governar com ele e tal. Tudo isso, passamos por dias aqui, Jesus mesmo falou, olha, quem quiser viver, vai ter dificuldades aqui na terra, mas eu venci, pode ir que não tem erro. E aquilo que é sobrenatural, que é algo que move e que nos encaminha, que enche a nossa vida, enche o nosso coração, é aquela paz que não é possível encontrar no mundo, no sistema, em ganhos das coisas terrenas. Essa paz invade o coração e enche da presença dele. E é isso que aqueles homens que estão descritos lá em Hebreus 11, a lista dos heróis da fé lá, todos eles descobriram. Foram cerrados ao meio, mortos de um jeito, de outro, tal, sofreram tudo, mas descobriram, viveram o auge, viveram em tudo aquilo que Deus proveu. E eu digo assim, para nós, assim, como igreja, o nosso dia a dia, ela se baseia no ser, eu creio assim, no ser e fazer discípulo. Essa é a obra que nós temos que realizar, esse é o nosso chamado. O Senhor Jesus falou lá em Mateus, o último texto lá é 28, Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Mas isso aí ele reparte com a gente. O realizar disso, todo mundo que tem se empenhado nisso, no fazer discípulo, tem descoberto essas coisas aí que os outros irmãos todos, que Pedro, que Paulo, que João, que Davi, que Isaías, que todos aqueles de Hebreus 11 participaram, realizando a vontade de Deus na face da terra, que todos os homens se salvem. Fazer discípulo faz parte disso. É a ferramenta, é o método que o Senhor Jesus ordenou para a sua igreja fazer.
Revelar Jesus Cristo traz coisas novas, sobrenaturais, fantásticas. Celso falou do Espírito Santo, ele tem duas sequências sobre o Espírito Santo, que é o dínamo, é o capacitador, é o que enche, é o que faz acontecer. Então nós precisamos tomar disso, nos encher disso, e como o Senhor Jesus, nos alimentar disso. Amém? Amém. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor continua revelando a tua palavra. São tempos em que o Senhor tem falado e o Senhor tem, pela tua misericórdia, alcançado as nossas vidas, e nós rogamos que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos ajude a tomar da tua palavra, que o Senhor nos ajude a tomar do nosso empenho, do trabalho, daquilo que o Senhor nos designou a fazer, Senhor. Ajuda-nos, traz clareza, convicção e repreende, Pai, tudo aquilo que não pertence, que não é a tua palavra, que não foi o Senhor que colocou nas nossas mentes. Aquelas mentiras que, através dos tempos, acabamos adquirindo por dificuldades e coisas assim. Livra-nos dessas coisas e traz clareza, Senhor, nas nossas mentes, do teu chamado para as nossas vidas. E, Senhor, nos impulsiona, faz, Senhor, essas coisas sobrenaturais acontecerem, se moverem sobre as nossas vidas pelo teu Santo Espírito. Cada um de nós, Senhor, quer abrir as vidas para que o teu Santo Espírito tenha total liberdade em agir, em tocar, em nos levar para o centro da tua vontade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguma coisa, algum outro recado? Nada? Então nós vamos ter que conhecer pessoalmente, tá? Fique de pé com ela. Você pode puxar assim um pouquinho e depois volta. Diz o teu nome. É a Carol, né? É a Carol. Tá bom. Então tá aí, o Wellington finalmente achou. O Senhor providenciou e todos nós vamos poder cumprimentá-los. Amém? Dá aquele abraço virtual e que o Senhor nos guarde.